Olá, pessoal, ouvintes do canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo penal com um especialista das ciências penais. O nosso convidado de hoje é o professor Nestor Eduardo Araruna Santiago, professor da Unifor de Fortaleza e também da Universidade Federal do Ceará, professor dos programas de mestrado e doutorado da Unifor e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo, professor Nestor. Tudo bem? Professor Gisele, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar desse bate-papo, que eu já estava, assim, querendo participar, já tinha um tempo, e agora calhou de nossos horários coincidirem. Muito bom, professor. Obrigada pela sua participação. Você que atua em diversas áreas, né, da advocacia criminal. E nós estamos para comentar aqui com o senhor hoje sobre as modificações do chamado pacote anticrime, né? Da lei que foi aprovada muito recentemente, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, verdadeiro presente de Natal aí para quem gosta das ciências penais. Muitas modificações, né, Nestor? Assim, muitas áreas que foram alteradas, execução penal, processo penal, vastas alterações, e também na área do direito penal. Mas nós vamos focar com o professor Nestor nas alterações que foram feitas na questão da prisão no processo penal, do qual ele é um especialista. E gostaria de fazer a primeira pergunta dirigida a você, Nestor, exatamente nesse aumento das garantias que houve a partir da lei, né? O que você vê em relação à prisão no processo penal com o pacote anticrime? Eu achei muito interessante, assim, primeiro é um negócio meio que simbólico, né? Você falou aí da lei que foi promulgada dia 24 de dezembro, né? Assim, foi um presente de Papai Noel. 90% das normas de processo penal são positivas, né? E muito embora algumas delas estejam com sua eficácia suspensa em razão de uma liminar do ministro Luiz Fux, né? Já tinha uma liminar do ministro Toffoli, que foi suplantada, né? Coisas de STF, né? Que foi suplantada por uma outra liminar do ministro Luiz Fux, né? Uma decisão monocrática, né? Suspendendo os efeitos, por exemplo, do sistema acusatório, do arquivamento do inquérito policial, né? De um dispositivo também sobre prova ilícita, em que se substituiria o juiz que teve contato com a prova ilícita. Sim. Muitas, a questão também do juiz de garantias, né, que é a questão mais sensível dessa discussão toda, né, em razão de argumentos de natureza consequencialista, que, enfim, não vem ao caso agora, porque não vamos falar sobre prisão, a gente pode até depois fazer uma outra entrevista a respeito desse tema. Mas, com relação à prisão, me chamou a atenção, porque realmente, bom, o nome pacote anticrime é um nome, digamos assim, midiático, né? Porque a gente sabe que lei penal não resolve crime, né? Que processo penal, né? Menos ainda. O direito penal sem o processo penal não resolve menos ainda, né? É verdade. Mas, enfim. O que eu achei interessante, né, e realmente foi um pacote, foi um presente de Papai Noel, na verdade, que um reclamo que a doutrina já tinha há muitos anos com relação à não decretação de prisão de ofício pelo juiz, né, mesmo durante a ação penal. Então, houve uma modificação no artigo 311 do Código de Processo Penal, que deixou isso muito claro. E não só a prisão, né, não só a prisão, medidas cautelares pessoais, prisionais e não prisionais. Então, sobre esse aspecto, né, esse pacote de crime ele foi direto na ferida, né, para dizer, olha, que efetivamente nós temos o sistema acusatório. Embora o ministro Luiz Fux tenha suspendido lá os efeitos, né, o sistema acusatório está aqui, né, dizendo, olha, o juiz não pode mais, sem manifestação do Ministério Público, decidir a respeito de prisão. Sem manifestação do delegado, decidir a respeito de prisão. O que já acontecia, por exemplo, na prisão temporária desde 89, isso já estava na prisão temporária, né, na lei de prisão, que é a 7.960, de 1989, né? Ali muito claramente, ó, o juiz não pode decretar a prisão temporária sem manifestação do delegado ou sem manifestação do Ministério Público, né? Isso, e prisão temporária só pode durante o inquérito policial. Por que isso não é estendido para as medidas cautelares, né? O outro ponto que chamou muita atenção também, eu vou manter a análise aqui dentro da prisão ainda, tá? Do lado 311 até o 316. Certo. Que o 315 traz uma fundamentação, uma necessidade de fundamentação das decisões judiciais de uma forma geral. Ele pega o dispositivo do parágrafo 2º do artigo 489 do Código de Processo Civil e transplanta para o processo penal, né?
Mas não dá certo, tem que justificar. Bom, toda justificativa, toda fundamentação tem que ser com base no caso concreto. Você não pode simplesmente decretar a prisão porque o cidadão praticou um homicídio triplamente qualificado, né? Porque, às vezes, naquela situação do caso concreto, por mais que o assunto choque, né? Por mais que o crime tenha uma repercussão, ele tem muito mais repercussão midiática do que social, na verdade. Né? Isso gera uma necessidade, uma resposta por parte da sociedade. Nós temos que lembrar que o Poder Judiciário ele não é guerreiro, né? Ele não tem nenhuma necessidade de se colocar contra o crime. Ele tem que o Judiciário existe para poder proteger direitos, né? Tanto por parte do Estado quanto por parte do cidadão, né? Como diz, cidadão não, engenheiro formado melhor do que você, né? O cidadão lá que foi o novo conceito sem necessidade, né? Foi o novo conceito de cidadão. Mas, enfim, mas a necessidade de fundamentação é uma necessidade premente. Toda decisão judicial, por exemplo, eu não consigo conceber, eu sei que o assunto é prisão, mas eu vou passar, por exemplo, para recebimento de denúncia. Que uma decisão de denúncia, de recebimento de denúncia, não venha fundamentada. Por que o juiz está recebendo aquela denúncia? Não tem que analisar aspectos materiais, tem que analisar aspectos formais. Por que naquele caso, aquela denúncia foi recebida? Quando o acusado apresenta a sua defesa, por que ele não vai acolher a defesa do acusado e vai mandar para a instrução, por exemplo? São questões que têm que ser pensadas dentro do processo penal. Verdade. Outro ponto que eu acho interessante, revisão de 90 em 90 dias das medidas cautelares. Minto. Revisão de 90 em 90 dias dos decretos prisionais. Tá? Aí começa a confusão. Bom, mas só vale a partir da promulgação da lei. Né? Não, entrou em vigor, já tem que revisar. Né? Porque senão você cria situações diferentes dentro do mesmo sistema processual que são absolutamente inconcebíveis, né? E aí, Gisele, eu não sei se você também vê isso em direito penal, né? Mas é uma aproximação cada vez maior dos princípios penais dos princípios processuais penais, né? Afinal de contas, né? O processo penal aplica direito penal no caso concreto. Então não faz sentido você ter sistemas diferentes também, né? E aí, até uma proposta que eu coloquei também, né, que não vamos discutir isso no Congresso, é que não são só os decretos prisionais que têm que ser revistos de 90 a 90 dias. Tem que rever também toda medida cautelar não prisional. Porque não faz sentido. Por exemplo, eu tenho um caso de um cliente que está em liberdade provisória há 3 anos, e o processo está parado há 2 anos e meio. Qual é o sentido de se manter esse cidadão em liberdade provisória? Absolutamente nenhum. Nossa. Se o processo não anda, na verdade o processo está até prescrito já, né? Mas o processo não anda, né? Então fica, é um assunto bastante difícil, né? Para a gente até poder compreender. Mas eu particularmente entendo que quando se fala em medidas cautelares, qualquer medida cautelar, porque se pode para o mais, por que não poderia para o menos, né? Com certeza. Pronto. Tem toda a razão. Esse é um ponto. E outro ponto que eu chamo a atenção, né? Não sei como é que está nosso tempo aí, mas enfim. São aspectos que são importantes. Eu estou tentando ser bastante sintético aqui também, sem tentar perder também o conteúdo, que aí vem o 482 do Código de Processo Penal e vai dizer o seguinte, com a modificação dada pelo pacote anticrime. Olha, se o cidadão é condenado no tribunal do júri a uma pena superior a 15 anos, ele já sai automaticamente preso. Né? Já é a execução automática e provisória da pena. Que é um negócio surreal, porque ontem, né, que eu tô falando ontem, eu tô falando 2019, o próprio Supremo colocou fim àquela discussão em matéria e efetivamente em controle concentrado de constitucionalidade, que a execução provisória da pena só pode acontecer, a execução da pena, desculpe, só pode acontecer depois da sentença penal transitada em julgado. Tá? Qual é a dificuldade de se compreender isso? Então vem a lei e modifica o próprio entendimento do Supremo. Ah, mas não é a mesma coisa. Claro que é a mesma coisa. Porque está se permitindo uma execução antecipada de pena, né? Está se abrindo mão da própria regra constitucional que determina que ninguém pode ser considerado culpado senão por sentença penal condenatória transitada em julgado. Né? Isso é muito importante. Com certeza. É extremamente importante. Então, essa visão, né, embora isso vai ser discutido ainda, está sendo
está sendo discutido em série de repercussão geral e tudo mais, né? Nós sabemos que isso é absolutamente inconstitucional, né? Então, o legislador, não, desculpa, o Supremo tem que regulamentar isso de uma forma muito clara. Já foi estabelecido em 2019 em controle concentrado de constitucionalidade isso. Então, para poder mudar a regra, só mesmo por outra regra constitucional, né? Verdade. Então, é mais ou menos nesse sentido. As minhas preocupações maiores estão nesse aspecto. Claro, Com certeza. temos também o acordo de não persecução penal, né, que interfere, que é uma grande novidade, porque o que acontece a partir de 95, né? Nós começamos a ter grandes espaços de consensualidade, né? Juizado especial criminal, com transação penal, com a suspensão condicional do processo. Também no pacote anticrime, muito importante a regra de direito processual, que é a necessidade de representação no caso de estelionato, né, praticado, que não tenha sido praticado contra idoso, contra vulnerável, contra o Estado, contra a União, enfim, né. Verdade, administração pública, alteração importante, e acordo de não persecução penal, mas eu acho que isso fica para outro momento, porque assim, só essas modificações do processo penal com relação à prisão que são extremamente importantes, né, porque mostra efetivamente que o legislador está muito relevante. Muito embora se valha muito de reformas processuais pontuais, ele está caminhando em direção a um sistema acusatório, que já deveria estar consolidado, na verdade, né? Com certeza. Muito bom, né? Que bom. Certamente. Não, é verdade, você bem colocou, e para poder frisar para os nossos ouvintes aqui, que em matéria de processo penal, houve um incremento de garantias muito importante, né, que já não era sem tempo, ainda que do lado do direito penal tenha havido um recrudescimento, é importante a gente colocar, mais tarde a gente pode comentar, em relação à lei de crimes hediondos, execução da pena, execução penal muito mais intensa, né, em relação aos crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. E então, na verdade, se operou aí em duas mãos, e você falou muito bem da questão do processo penal. Fico super feliz com a sua participação, Nestor, agradeço demais esse pupurri que você fez aí da prisão, em tão curto espaço de tempo, e agradeço que você tenha aceito o nosso convite para o bate-papo penal de hoje. Para mim é sempre uma honra participar das suas atividades, né, não só por aqui, como também aí em Maringá, né? A gente já tem uma parceria já de muitos anos e espero que continue. Verdade. Então, obrigada aos ouvintes, ao professor Nestor, e até o próximo bate-papo penal. Muito obrigada. Até logo. Valeu, obrigado, tchau.